Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos a essa nossa imersão no livro de Esdras, Neemias e Esther. E hoje a gente está aqui para o nosso segundo encontro. Na aula passada, no encontro passado, nós falamos um pouco, fizemos uma reconstrução, né, desde o momento ali da entrada do povo de Israel na terra prometida, até o entendimento de como chega esse momento do cativeiro, de como o povo de Israel está nesse momento do cativeiro. Então nós entendemos um pouco da conquista do povo de Israel, quando ele vai entrando na terra de Canaã, observamos o período dos juízes, o período dos reis, vimos a profanação, né, o adultério, que Deus ele vem marcando o seu povo. E hoje a gente vai dar uma continuidade ainda para entender um pouco sobre o que os profetas, né, toda uma análise profética desse tempo antes de chegar ao período de Esdras e Neemias para essa reconstrução. Porque para que eu e você possamos entender o que foi a reconstrução, qual é o sentido da reconstrução, nós precisamos compreender como o povo de Israel estava. Então, dentro desse pensamento, é importante a gente entender qual foi o posicionamento e o uso dos profetas. No encontro passado, a gente falou um pouco sobre Oséias, sobre como Deus usou o profeta Oséias para tipificar, para mostrar de fato como estava a realidade do povo de Israel. Só que além do profeta Oséias, a gente tem muitos outros profetas que estão mergulhados nesse período também, em todo esse movimento que vai culminar depois no cativeiro e depois no retorno do cativeiro. Então nós temos três momentos, né, assim vamos dizer. A gente tem os profetas que profetizaram antes do cativeiro, e dentre desses profetas que falaram, que tiveram as suas profecias antes do exílio, nós temos Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum, e dentre deles também Oséias. Jeremias, ele está nesse grupo de profetas que profetizaram antes, mas é muito interessante a gente observar que Jeremias também vai ser o profeta usado durante o período do cativeiro. Bem, quando a gente olha para esses profetas que falaram antes, nós vemos que, assim como Isaías, como Oséias principalmente, o livro de Oséias ele é um extrato de como estava o povo, como o povo estava se relacionando com Deus. Deus ele olha para o profeta Oséias e fala: olha, vai até uma casa de prostituição e de lá você vai tomar uma mulher adúltera, prostituta, e se case com ela. O que Deus estava mostrando para o povo era que a condição do povo de Israel em adoração estava totalmente corrompido, tanto quanto esse casamento de um profeta com uma mulher adúltera. Nós precisamos olhar para esses profetas que falaram antes do exílio e entender que todos eles foram usados por Deus para trazer para o povo uma clareza, para que o povo entendesse e se voltasse ao Senhor. Nós vamos observar isso no livro do profeta Ezequiel um pouco mais para frente, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Não, o prazer do Senhor é que ele se arrependa. Então, quando Deus ele usava Isaías, usava Sofonias, Oséias, para falar sobre isso, para trazer esse arrependimento ao povo, o que Deus queria era um arrependimento genuíno para que eles se voltassem a Ele. Quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos ver alguns pontos muito interessantes, principalmente no livro do profeta Isaías. Nós temos a palavra do Senhor nos dica, e é algo que nós precisamos pensar, porque nos nossos dias a gente tem dois extremos muito complicados em relação à figura e à imagem de Deus. No universo pentecostal, nós vemos um Deus que pune, que castiga. Um Deus que, se você peca, ele te castiga, ele te pune. Essa é a visão que muitas vezes, muitas igrejas têm nos dias de hoje sobre Deus. E atualmente, as igrejas um pouco mais contemporâneas, mais modernas, vamos dizer assim, têm uma visão de um Deus que ama. Ele ama tudo e ama todos. E não te pune em nada. Então, esses dois extremos são preocupantes e completamente fora da palavra de Deus. O texto do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus 12, 6, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe.
Deus, ele corrige. Assim como um pai corrige um filho, Deus nos corrige também. Então Deus, ele é amor, mas ele também é um Deus que está preocupado com a nossa vida e por isso ele coloca alguns limites. Essa visão, às vezes, de Deus, essa visão de um Deus que pune, de um Deus que castiga, faz com que a gente olhe para o cativeiro babilônico como uma punição de Deus. Mas na grande verdade, o cativeiro babilônico, ele é um juízo de preservação. Nós podemos dizer que o exílio babilônico, ele serviu como uma escravatura protetiva, entende? No Egito, o povo foi escravo lá, e não era para protegê-los, eles eram escravos por ser escravos. Aqui na Babilônia, não. Quando a gente olha para o profeta Oséias, a gente vê Deus falando, olha, que o povo está totalmente corrompido, eles estão adorando outros deuses, profanaram inclusive o templo, colocando adoração a outros deuses dentro do templo do Senhor, profanando completamente. Chegou um momento que Deus olha para a nação de Israel e vai dizer que ela está tão profana quanto as nações vizinhas. Ele faz até uma comparação com Sodoma, dizendo que Israel chegou a uma profanação ainda maior do que ela. O que Deus está olhando para a nação de Israel, ele está vendo que está uma corrupção tão grande, uma depravação, uma prostituição tão grande, que vai chegar um momento em que não existirá nenhum descendente genuíno de Abraão. Não vai existir uma semente genuína. E lembrando que a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução do povo, ela era necessária para a vinda do Messias. Então era como se Deus estivesse olhando para o seu povo e dizendo, daqui a pouco eles estão se corrompendo tanto, daqui a pouco eles vão se perder a um nível de eu não conseguir mais resgatar ninguém, de não existir mais nenhum ali que seja genuinamente meu. E então o que Deus faz? Às vezes nós entendemos isso como um castigo, mas você vai entender que é uma preservação. Deus, ele levanta os seus profetas para trazer esse alerta. O povo não se arrepende. Então nós vamos ter os profetas que vão falar durante o cativeiro. Então os profetas anteriores, eles anunciaram palavras de arrependimento para a nação, mas a nação não quis ouvir. Dentre esses profetas a gente tem Jeremias, que vai falar muito sobre levando o povo para um arrependimento. Só que chega um dado momento que Deus fala para Jeremias, Jeremias, não adianta, fala para o povo se render. Fala para o povo se entregar, porque o cativeiro vai vir. Não tem como, não existe mais a possibilidade do cativeiro não existir. E Deus fala através de Jeremias dizendo, fala para o povo se entregar, porque aqueles que se entregarem, eles serão levados para a Babilônia, mas serão poupados. Agora aqueles que resistirem serão mortos pela espada, pela fome e pela peste. O povo não ouve. Então nós vamos ter alguns profetas levantados no período do cativeiro, que é Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, ele vai estar profetizando de Jerusalém, da própria cidade de Deus, falando com o povo, inclusive enviando cartas para os exilados na Babilônia. Ezequiel, ele vai profetizar lá da região da Babilônia, não da capital, mas de um pouco mais distante, mais interior, vamos dizer assim, da Babilônia. E Daniel também profetizando da Babilônia, mas aí mais da capital, realmente do centro, de todo o Império Babilônico. Daniel, ele está localizado dentro da principal província babilônica e é dali do palácio que ele vai trazer as suas profecias. É interessante a gente observar que esse juízo de Deus, levando o povo para a Babilônia, foi para que o povo estivesse preservado. Como eu disse, o povo estava prevaricando demais, profanando, adulterando, se perdendo. E então Deus olha e fala, eu vou preservar o meu povo. E ele faz isso através do cativeiro. Quando o povo chega na Babilônia, algo interessante acontece, porque agora é um povo estrangeiro, numa terra estrangeira, e eles vão precisar se unir. E Deus, ele vai dar uma palavra muito interessante a Jeremias, que é uma palavra de Jeremias 29, que vai dizer para o povo, conduzir o povo, e essa é uma carta de Jeremias para os exilados lá da Babilônia. E olha que interessante o que Deus fala através de Jeremias no capítulo 29, verso 4.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Então já começa com Deus falando, fui eu que deportei, não foi Nabucodonosor que veio aqui e tirou vocês. Fui eu que tirei vocês daqui da terra de Jerusalém e deportei para a Babilônia. E esse Deus que os deportou dá a seguinte ordem no verso 5. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e filhas e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. E olha que interessante no verso 7, que eu acredito que isso foi um desafio enorme para os cativos, para os exilados ali na Babilônia. O verso 7, Deus dá a seguinte orientação ao seu povo. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus deporta o povo dele para a cidade da Babilônia e ainda orienta o povo, vocês vão se casar aí, vocês vão plantar, vocês vão viver, vão construir casas. Deus deixa bem claro, multipliquem-se e não diminuam. Por quê? Porque Deus sabia que o povo ia voltar. 70 anos Deus ia trazer de volta e precisava trazer de volta um povo forte, não um povo que se perdeu. E além disso, Deus fala, orem pela Babilônia. Orem pela cidade que vocês estão. Orem pelo lugar pelo qual eu os deportei. Porque a sua prosperidade, Israel, vai depender da prosperidade dessa cidade. Isso se aplica muito a nós. Quando nós falamos que devemos orar pelo nosso trabalho, é porque é exatamente isso. E às vezes não é fácil a gente orar por um lugar onde nós estamos. Mas a nossa prosperidade depende da prosperidade do patrão, do dono da empresa onde nós trabalhamos. É só um exemplo para você entender o quanto difícil foi para o povo de Israel estar ali na Babilônia. Só que esse juízo de preservação, ele traz Israel para viver agora, o povo de Judá, para viver entre si. Eles vão se casar entre eles, vão procurar esposas e maridos para os seus filhos e filhas. O povo se volta para ele se volta, ele começa a voltar para suas raízes, para suas origens. E agora o povo não tem mais o templo, ele não está mais na cidade de Jerusalém. Mas ainda existe o livro, ainda existem as cartas enviadas pelos profetas. E eles vão ler, e então é aí onde nós começamos com todo um sistema sinagogal. A sinagoga, ela surge nesse período do cativeiro babilônico. E ela surge nesse período para trazer o povo para o livro, voltando-se para o livro, voltando-se para a palavra de Deus. E é nessas reuniões onde eles precisam ler o livro, eles precisam ter um lugar para ler o livro, é que eles vão começar a entender aquilo que Deus tem para eles. E é nesse momento que o papel dos profetas acaba sendo essencial. Em cada geração os profetas tiveram um papel essencial, mas nesse momento de que eles estão no cativeiro, acaba se tornando um momento ainda muito mais importante essa figura dos profetas. Então agora a gente vai entender um pouco mais essa atuação dos profetas, o papel dos profetas dentro de toda essa construção antes do cativeiro e durante o cativeiro também. Os profetas, eles desempenharam um papel extremamente essencial em tudo, em toda a construção da palavra de Deus. Mas quando a gente observa esse papel que eles desempenharam em relação às profecias dadas antes do cativeiro babilônico, é muito interessante nós vermos a ação de Deus e o controle dele em toda a história. Por exemplo, Isaías, ele vai profetizar sobre a restauração. Ele fala sobre o cativeiro que virá, mas a partir do capítulo 42, que é uma série de sermões uma série de profecias falando sobre o servo do Senhor, no capítulo 45 nós vemos Isaías falando acerca de Ciro. E olha o que ele diz em Isaías 45, verso 1. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão.
É interessante a gente observar, porque assim, Isaías ele profetizou sobre Ciro mais ou menos 150, 180 anos antes de Ciro nascer. E um outro ponto muito interessante da gente observar nessa profecia é que Ciro é o único gentio que vai receber a mesma expressão atribuída a Jesus, que é o Cristo, Mashiach. Esse ungido, Ciro, o meu ungido, Cristo é ungido. O Mashiach ele é dado também a Ciro aqui, o único gentio na Bíblia que vai receber essa mesma, usar essa mesma expressão usada a Jesus. Então, quando a gente olha para o livro do profeta Isaías, a gente observa Isaías 150, 180 anos antes, mais ou menos, profetizando sobre Ciro que nem nasceu e declarando que ele vai ser aquele que vai libertar o povo, vai permitir que o povo volte para Israel, é algo que nós olhamos e vemos apenas numa atuação profética. Então, quando eu olho para Isaías, dentro das profecias, esse papel dos profetas durante todo esse período mostra esse encaixe perfeito. Você pode observar que todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, eles vão falar sobre o cativeiro, eles vão falar sobre uma punição, eles vão trazer uma mensagem para alguma nação, seja para Edom, Moab, Egito, só que depois eles vêm com uma palavra de restauração. Então, todos os livros dos profetas, eles são marcados por uma palavra de denúncia do pecado, denúncia do erro que a nação está vivendo, um castigo de Deus, uma punição, um alerta do Senhor e uma restauração sendo entregue. E aqui no livro de Isaías, a gente vê essa restauração sendo entregue a partir do capítulo 45, quando ele fala de Ciro. E é como se fosse um virar de chaves para Isaías em seu livro, porque a gente observa que a partir do capítulo 45, ele vai fazer essa série de profecias sobre o servo e vai trazer mensagens reveladoras não só para o período pós-cativeiro, mas também um pouco mais adiante com a vinda do verdadeiro ungido de Deus, o único ungido de Deus, que é Cristo. Então, a gente precisa observar que todas as vezes que nós estamos sob um juízo de Deus, a gente não está perdido. Nós estamos sendo amassados para sermos reconstruídos pelo Senhor. É isso que nós precisamos entender, que a reconstrução, ela não é uma reconstrução pela reconstrução. Ela é uma reconstrução com um propósito. E o propósito é, Jesus ele vai vir, o Messias vai vir, ele precisa ter uma cidade, precisa ter um templo para ele ser apresentado, precisa ter um povo para recebê-lo. E é esse juízo de Deus que vem, ele vem para fazer essa reconstrução. Então, o povo de Israel, quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele é levado para essa preservação. E os profetas vão falar sobre isso. Entendendo um pouco sobre esse papel dos profetas, é interessante a gente observar que a tomada, o próprio cativeiro, ele vai acontecer por fases. Então, assim como o retorno de Israel, 70 anos depois do cativeiro, o povo de Israel volta em 3 períodos diferentes, eles são levados para o cativeiro também em 3 períodos. No primeiro período, a primeira leva de exilados, ela vai acontecer por volta do ano 605 a.C. E nessa ocasião, Daniel ele é levado para a Babilônia, junto com os príncipes, com outros nobres. Daniel ele não é da linhagem real, da linhagem da realeza, mas ele é da linhagem nobre, da linhagem principesca, vamos dizer assim. Daniel ele fazia parte dos nobres de Jerusalém. No entanto, que quando ele é levado para a Babilônia, assim que eles chegam ali, o livro de Daniel vai narrar para nós que Nabucodonosor dá uma ordem para que dentre os nobres de Judá, que vieram de Judá, alguns mais sábios fossem escolhidos, e entre esses Daniel, Misael, Ananias, Azarias são escolhidos também. Então, nós observamos que Daniel ele não é de uma linhagem real, ele é de uma linhagem principesca, uma linhagem nobre, e ele vai ser o primeiro deportado para a Babilônia, dentre os profetas, né? Na primeira leva, Daniel já vai ser levado.
A segunda leva, ela vai acontecer 8 anos depois. Por quê? O que acontece? A primeira leva, Babilônia, Nabucodonosor, ele vem junto, o seu exército é enviado ali sob o comando de Nebuzaradã. Eles encontram uma fenda, eles fazem uma fenda no muro, uma brecha no muro, eles entram e invadem a cidade. E então eles levam esses cativos. Só que qual que era o hábito da Babilônia, né? O governo de Nabucodonosor, como ele estabelecia o seu poder? Eu invadi a Jerusalém, agora ela é do domínio da Babilônia, e o que Nabucodonosor fazia? Colocava um líder para representá-lo ali. E Nabucodonosor, ele faz isso nessa primeira leva de exilados. Ele vai deportar algumas pessoas para a Babilônia, mas ele vai permitir que alguns ainda fiquem em Jerusalém, muitos, na verdade, fiquem em Jerusalém, e ele coloca um rei em Jerusalém para representá-lo. O que acontece com esse rei? Ele vai se voltar, ele não vai querer, ele vai se rebelar. Nesse momento, o único profeta que está profetizando, dizendo se entreguem à Babilônia, se rendam, é Jeremias. Todos os outros profetas estão falando, vamos resistir à Babilônia, vamos resistir ao exército de Nabucodonosor. E Jeremias, guiado por Deus, está falando, não resista, se entrega, não tem mais jeito. E sabe, quando a gente olha para isso, é até meio que parece que é antipatriotismo, né? Porque todos os profetas estão falando, não, vamos lutar, a gente precisa preservar a nossa cidade, a gente precisa manter o nosso templo de pé, a nossa cidade, o nosso povo. E Jeremias está falando, não, se entrega, se rende, vai para a Babilônia, se entrega, não tem mais jeito. Parece que Jeremias está contra a nação, mas a grande verdade é que é um juízo de preservação. E para o povo ser preservado, eles precisavam ir para o cativeiro. E aqui só trazendo para os nossos dias, tudo já está derrubado. Você consegue observar isso, que tudo já foi posto ao chão? Os governos são corrompidos. E eu não estou falando só do Brasil. Eu estou falando do mundo. Todas as estruturas já estão no chão e às vezes nós resistimos. Na nossa nação em especial, tem um partido na nossa nação, tem um governo na nossa nação que parece que aonde coloca a mão tudo se destrói. Só que a gente precisa entender que assim como Nabucodonosor estava sob a mão de Deus, sob o controle da mão de Deus, na nossa nação não é diferente. Só que nós temos às vezes uma certa dificuldade de entender isso e às vezes nós ficamos como o povo de Israel aqui no tempo de Jeremias, dizendo vamos resistir, vamos lutar, vamos guerrear. E Deus está falando, deixa ruir, deixa cair tudo, porque eu quero levantar o novo. Eu quero fazer o novo. E às vezes a gente tem dificuldade com esse novo, com essa reconstrução. Só que é tempo de deixarmos isso. Esse rei que é colocado lá, nessa primeira invasão de Nabucodonosor, ele vai para a resistência, ele vai falar, não, vamos resistir. Ele busca aliados, Nabucodonosor fica sabendo, e isso dura somente 8 anos. Então, em 597 a.C., vem a segunda invasão babilônica ali em Judá. Vai acontecer o segundo cerco, Babilônia vai invadir novamente e vai levar uma outra leva de exilados para a Babilônia. Isso em 597. Nessa segunda leva, o profeta Ezequiel é levado. Então, na primeira leva, Daniel, que é da linhagem ali da nobreza. Na segunda leva, Ezequiel é levado para a Babilônia e Ezequiel vai começar o seu ministério profético na Babilônia, assim como Daniel também. No entanto, que dentro do contexto judaico, eles são chamados de escritores fora da terra, porque eles escreveram fora de Jerusalém, né? São os dois profetas que vão escrever da Babilônia, vão ter as suas mensagens, os seus escritos fora da terra de Jerusalém. Passa-se 8 anos ali dentro dessa primeira e a segunda leva. Mais uma vez, Nabucodonosor leva os exilados para a Babilônia e estabelece um outro rei ali em Jerusalém para governar em nome da Babilônia. Novamente, esse rei, ele se volta contra a Babilônia e ele vai ainda assim falar, vamos resistir. Isso por quê?
Porque só tinha Jeremias falando para se entregar. Todos os outros profetas, a voz é: vamos resistir, o Senhor está conosco. Babilônia vai ser derrubada, Deus vai estar conosco, nós vamos vencer essa batalha. E Jeremias falando: não tem jeito, se entrega, se entrega. Passa-se 11 anos e em 586 a.C., Jeremias ele lamenta a destruição de Jerusalém e do templo, porque esse rei mais uma vez vai se voltar contra Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor agora na terceira vez, já sem paciência nenhuma, a invasão da cidade agora, ele destrói completamente os muros, ele destrói completamente o templo e ele leva muitos outros exilados, deixando na cidade velhos, algumas mulheres, algumas crianças, pessoas que não tinham a menor condição de reerguer aquele lugar. E aqui em 586 a gente chega na queda definitiva, no final, né, dessa queda total de Jerusalém, com inclusive a destruição do templo, o que foi algo muito difícil para o povo de Israel tomar para si, porque agora nós temos um povo sem templo, sem lugar de adoração a Deus. E lembra, o templo é algo muito importante para o povo de Israel. É o estrado de Deus na terra, é o templo. E agora eles não têm mais isso. Então, quando a gente chega nesse período aqui, essas três levas que vai, essas três invasões da Babilônia em Judá, em Jerusalém, e depois essa última em que tudo se acaba, nós observamos que o povo ele fica completamente perdido. E aí algo interessante acontece, porque esse povo que ficou lá está sem o templo, está sem nada, a cidade está em ruínas, e o povo que está ali está em grande miséria. Esse povo chega para Jeremias e fala: Jeremias, ore ao Senhor e veja o que a gente tem que fazer. O que ele nos orientar a fazer, nós vamos fazer. Porque eles estavam querendo sair de Judá e ir para o Egito. Jeremias ele busca o Senhor. E Deus fala através de Jeremias, fala para o povo não ir para o Egito. Fala para eles permanecerem aqui em Jerusalém. Observa que Jeremias ele profetizou durante todo o período do cativeiro. Desde a primeira leva, Jeremias está profetizando, está falando com o povo. O povo viu cada uma das profecias de Jeremias se cumprir. Então eles pedem essa direção para Jeremias. Jeremias ora, Deus dá uma direção e Jeremias vai falar com o povo e diz: olha, não vamos para o Egito, vamos ficar aqui. Deus tem restauração para nós aqui. O povo se volta contra Jeremias e fala: Jeremias, você quer que a gente morra? Você está querendo matar todo mundo aqui. E eles insistem, e eles não obedecem, eles não cumprem com a palavra que eles falaram a Jeremias: olha, busca o Senhor. O que o Senhor nos orientar, nós vamos fazer. O povo não faz isso. O povo vai e desce para o Egito e Deus fala para Jeremias: vai com eles. Vai e profetiza lá para o Egito. Profetiza lá para o povo do Egito, lá para o faraó, lá para o rei do Egito, porque ele também vai sofrer. A mão babilônica também vai chegar, né? O braço babilônico de destruição também vai chegar sobre o Egito e sobre tantas outras nações, como Tiro, Sidom e tantas outras, Moabe, Edom, que vão ser ali alcançadas pelo braço forte da Babilônia, esse braço de destruição. E aí é interessante que, apesar dos muros e a cidade de Jerusalém estarem em ruínas, a destruição do templo foi o último estágio. Foi o último. Parecia que era o último lugar para Deus chegar e trazer realmente a deteriorização de toda a cultura e a cidade do povo de Deus. E eles adoravam somente naquele lugar físico. E agora, dentro da Babilônia, eles precisavam encontrar algum outro ponto de contato com Deus. E é aí onde vai surgir, né, as sinagogas, que são os lugares onde eles se reúnem para ler o livro. E é interessante porque a leitura desse livro, eles estão fora da terra, eles estão fora da sua terra, eles não têm mais o templo, mas eles continuam olhando para o livro, eles continuam buscando no livro, eles continuam vendo as palavras do livro. E eles querem preservar essas palavras, eles querem se preservar nessas escrituras, e por isso eles se reúnem. Desde esse momento, na Babilônia, começa a se ter uma preocupação de Deus. Eles estão preocupados de Deus não ter um lugar físico. Então, eles querem reconstruir. E já que eles não podem reconstruir no físico, eles querem pelo menos reconstruir internamente.
para que eles pudessem ser agora uma habitação ao Senhor. Nós estamos sendo reconstruídos internamente. E é por causa desse livro que nós estamos sendo reconstruídos. É por causa do livro que o Senhor nos reconstrói. E quando eu leio o texto de Daniel, por exemplo, isso é algo muito incrível. A palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel que lá em Daniel 6, quando tem aquela artimanha dos homens ali para jogar Daniel na cova, o texto nos diz que Daniel, ele orava ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. O que tinha em Jerusalém? Como nós acabamos de ver, a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos e agora o templo estava destruído. Só tinha ruínas em Jerusalém. Mas Daniel, com a sua janela aberta em seu quarto na Babilônia, por causa do livro, conseguia olhar para Jerusalém e ver o pronto de Deus. Esse é o olhar que eu e você precisamos ter nessa reconstrução. Quando eu olho, eu vejo ruínas, mas eu consegui enxergar o pronto de Deus. Eu estou olhando e estou vendo o pronto de Deus. E é muito interessante porque isso me faz lembrar de Raabe. Quando o povo de Israel entra para conquistar Jericó, o texto me diz que Raabe, ela faz uma aliança com os espias. E os espias falam para ela, olha, coloca esse cordão, esse fio de escarlate na janela da sua casa. Porque quando a gente vier invadir, tiver esse cordão e todos que estiverem nessa casa serão salvos. Esse fio de escarlate, esse fio vermelho que estava pendurado na janela da casa de Raabe, é o mesmo fio de sangue que verteu na cruz para que eu e você pudéssemos ter essa janela de salvação em nós. O muro de Jericó ele cai, mas a casa de Raabe, ela está na mão de Deus, ela é sustentada em Deus, porque tem um fio de escarlate ali sinalizando, simbolizando isso. E Raabe vai ser enxertada agora no corpo, né, na família, na igreja, no povo de Israel. Essa Raabe sou eu e você. Cristo na cruz, ele abre uma janela, a palavra nos diz que ele é ferido do seu lado com uma lança e desse lado sai água e sangue. É uma janela onde eu e você fomos enxertados em Jesus e por causa disso somos reconstruídos. Daniel, ele orava todos os dias com a janela aberta em direção a Jerusalém, que estava só em ruínas, mas ele conseguia enxergar o pronto de Deus por causa desse livro. Eu e você podemos ser como Daniel, olhar pela janela da nossa vida e muitas vezes no âmbito natural, no âmbito físico, no natural, com os nossos olhos naturais, a gente esteja vendo escombros, a gente esteja vendo ruínas, a gente esteja vendo somente tudo sendo destruído, mas por causa de Cristo, por causa do sangue derramado na cruz, essa janela de salvação que o Senhor Jesus abriu para nós podemos olhar as ruínas e enxergar o pronto de Deus. Nós podemos fazer isso. O Senhor, ele nos dá esse poder de olhar e enxergar o pronto de Deus. Então eu não sei como está a sua vida e quais são as ruínas que você está enxergando. Porque uma casa em construção e uma casa em ruínas, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas, muito semelhantes. A desordem, a bagunça. Só que lembre-se, uma casa em ruínas, ela está sendo destruída. Uma casa que está sendo construída, ela está sendo erguida. Então você pode olhar para a sua vida hoje e talvez enxergar só ruínas, só escombros. Mas lembre-se, é só reconstrução. Deus está apenas reconstruindo você internamente. E isso está acontecendo por causa do livro. Isso está acontecendo por causa dessa palavra que o Senhor deu a nós. E algo que a gente precisa entender é que esse exílio babilônico, até nos dias de hoje, Deus está nos mostrando que é uma reconstrução que une gerações. Sabe? Nós precisamos ser reconstruídos internamente. Nossa casa interna, ela precisa ser reconstruída. E isso de geração em geração. Então, muitas vezes, Deus ele leva cativo os pais.
Ele disciplina os pais para que a salvação chegue aos filhos. Talvez o que você está passando hoje seja muito difícil de você entender em toda essa reconstrução, mas deixa eu te dizer algo. Quando foram levados para a Babilônia, um homem chamado Salatiel, ele foi levado exilado para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele cumpre a palavra de Jeremias 29, ele se casa, ele tem filhos. Um dos seus filhos se chama Zorobabel, filho da Babilônia. E Zorobabel vai ser o líder encarregado do primeiro retorno do povo de Israel para a sua terra. Um filho que nasceu, Deus levou o pai cativo para que o filho pudesse voltar e ser um restaurador. Talvez o que você esteja passando hoje, você possa não entender muito bem. Mas quando os pais se deixam ser disciplinados pelo Senhor, a salvação chega nos filhos. Quando os pais se deixam ser tratados por Jesus, se deixam ser exilados, vamos dizer assim, pelo Mestre, os nossos filhos são salvos. Talvez o que você esteja passando hoje você não consiga compreender. Mas assim como foi em Salatiel, que foi levado cativo para a Babilônia, mas o filho que nasceu na Babilônia voltou para Judá, voltou para reconstruir. Zorobabel é o primeiro que vai liderar a primeira volta do povo de Judá para Jerusalém. Mas o pai dele foi levado cativo primeiro. Eu e você, na condição de mães, de pais, precisamos entender que quando Deus nos disciplina, quando nós nos deixamos ser disciplinados por Deus, a salvação chega nos nossos filhos. Quando eu olho para todo o papel dos profetas, eu observo que o Senhor, ele conduziu todo o seu povo para esse tempo de cativeiro, porque ele queria preservar a sua nação. Ele queria mostrar para o seu povo um lugar de relacionamento único com ele. E o Senhor quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Assim como Daniel conseguia olhar pela janela para uma direção que só tinha escombros, mas ele conseguiu enxergar o pronto de Deus. Da mesma forma, o Senhor quer nos conduzir hoje, para olhar pelas janelas da nossa vida, onde nós humanamente enxergamos escombros e tudo caído, e enxergar o pronto de Deus sobre cada área das nossas vidas. Seja financeiro, seja espiritual, emocional, familiar, da saúde. Eu não sei onde está escombro na sua vida, mas eu sei que o Senhor está nos levando para uma reconstrução interna. E se você, enquanto pai, enquanto mãe, se permitir ser reconstruído pelo Senhor, a salvação chegará não só a você, mas aos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e você vai ver a sua descendência sendo grandemente amparada por Deus, sustentada pelo Senhor e salva no sangue de Cristo. Amém? Bem, essa foi uma conversa que nós tivemos sobre esse papel fundamental dos profetas em relação a esse período do cativeiro. Como é importante todo esse juízo de preservação que aconteceu e o papel dos profetas nisso. Nós temos esses profetas que falaram durante o cativeiro, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e nós vamos ter os profetas que vão falar após o cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aqui só para encerrar, para a gente compreender o papel desses profetas, um dos profetas que profetizou antes do cativeiro foi Abacuque. E tem um texto que a gente ama muito de Abacuque, que é Abacuque 3,17, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, né? Olha o que a palavra diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu sempre gostei desse texto, mas você consegue imaginar ele agora nessa perspectiva de cativeiro? Abacuque está falando antes do cativeiro chegar. Abacuque está dizendo para o povo: vai chegar um tempo em que talvez a figueira não tenha flores, a videira não tenha frutos, eu não tenha mais azeite, eu não tenha mais nada no campo, eu não tenha mais nada no curral, mas ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Essa é uma palavra profética para um tempo de dificuldade. Não é quando eu estou passando no tempo,
essa alegria, esse exultar de alegria é antes mesmo que esse tempo chegue. Então, que você possa, ao olhar para Abacuque 3,17, se lembrar, houve um tempo em que estava tudo bem com o povo e Deus já estava alertando. Eu quero que continue essa mesma alegria, mesmo quando o tempo do cativeiro chegar. E isso serve para mim e para você também. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro nessa imersão sobre Esdras, Neemias e Ester.